Aqui os discípulos estão com medo, estão de portas trancadas, medo dos judeus. A comunidade está paralisada diante do acontecimento que foi a morte de Jesus. Mas Jesus entra, apesar das portas fechadas. Então vejam como que Jesus, na sua infinita misericórdia, quer permanecer conosco apesar de nós termos nossas portas fechadas. O ressuscitado não é impedido por barreiras físicas, mas ele está disponível, disposto e está ao nosso lado. Ainda no versículo 19, nós temos o gesto de Jesus: a paz esteja convosco. É a saudação pascal: a paz esteja convosco. Não é um simples isolado, é o dom da reconciliação, da vitória sobre o medo, da presença que acalma. E ele repete a saudação para que fique gravada no coração dos discípulos. No versículo 20, nós temos Jesus mostra as suas chagas. Jesus mostra as mãos e o lado, as feridas da paixão expiatória, sinais da glória. Ele não as esconde. Muitas vezes nós temos muitas feridas, muitas mágoas, machucados em nosso coração, internas. E muitas vezes nós queremos escondê-las. Jesus mostra aos discípulos as chagas, os estigmas. A nossa congregação é especialista nessa área, os estigmas de Cristo. Os estigmas são cicatrizes que não doem, mas que nos ajudam a recordar para que passamos. São marcas do amor que mostram que ele foi ferido na boca. E aqui também, claro, a misericórdia que brota das chagas. Nos versículos 22, 21 e 22, nós temos o envio. Jesus envia os discípulos e sopra sobre eles o sopro do Espírito Santo. Como o Pai enviou a Jesus, também Ele nos envia ainda hoje, como seus discípulos, como seus missionários, e sopra sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos capazes de realizar prodígios e portentos. Pela nossa própria capacidade, não somos capazes de nada, mas pela força do Espírito Santo, somos capazes de fazer o possível. O sopro aqui que Jesus nos apresenta também se refere ao sopro da criação. É o sopro da criação de Gênesis. Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Outra coisa interessante no versículo 23, o poder de perdoar pecados. A instituição do sacramento da reconciliação, onde os apóstolos recebem a autoridade para perdoar ou reter pecados. Não é um poder humano, não depende de nós, não depende dos discípulos, mas é ministerial, é um ministério que Deus nos dá, ministério. A misericórdia de Deus se torna acessível através da igreja, ou seja, a igreja pode oferecer esse perdão, o perdão dos pecados, através dos sacerdotes. No versículo 23, nós temos o poder, eu já falei 23, no versículo 24, também no versículo 25, nós temos a dúvida de Tomé. Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus aparece. E sua dúvida é sincera, não é uma dúvida desumana, a gente não pode condenar Tomé. É uma dúvida sincera. Se eu não ver, eu não acreditar em ele. Uma dúvida sincera. Tanto é que depois de 8 dias Jesus aparece de novo, para mostrar exatamente para Tomé. Muitas vezes nós temos dúvidas, claro que não deveríamos ter, devemos confiar sinceramente
não quer uma fé vaga, não é, mas quer tocar, é realista, é exigente, mas sua dúvida serve para todos nós. A segunda aparição, que é onde Jesus faz o seu convite, 8 dias depois, Jesus aparece novamente, e aqui na aparência divina, ele se dirige diretamente a Tomé. Põe teu dedo aqui e não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus não condenou a dúvida de Tomé, mas acolhe e transforma essa dúvida em quê? Em fé. Porque a partir daí, Tomé acreditou, transformou a dúvida em fé. Tem muita gente aí fora com uma dúvida sobre a fé, sobre Cristo, sobre Jesus, sobre tantas coisas, sobre a igreja. Tem muita gente com muita dúvida, mas quando Jesus revela, essa dúvida se transforma em fé. É bonito, né? Muito bonito isso. Transformar a dúvida em fé. Meus irmãos, para finalizar, nós temos a profissão belíssima de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Vamos dizer juntos? Meu Senhor e meu Deus. Transformou a dúvida em fé e depois veio a profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. É a mais alta confissão de fé em todo o Evangelho. Tomé reconhece a divindade de Jesus. Da dúvida nasce a fé mais madura, né? E então Jesus dá agora uma boa notícia para nós. Olha que boa notícia que ele dá para nós. Essa aqui é para nós, hoje, né? Não é para os discípulos, é para nós. No versículos 29, nós temos a bem-aventurança daqueles que creem. Daqueles que creem, mas não só creem, mas creem sem ter visto. Né? Jesus nos abençoa. Nós que não vimos fisicamente o Senhor, somos chamados bem-aventurados. A fé é um dom, não é uma visão, mas um dom. Então nós somos bem-aventurados porque vimos sem, ou melhor, cremos sem ter visto. Que essa liturgia de hoje, meus irmãos, e aí como diz exatamente a segunda leitura da carta de São Pedro, né? Pela ressurreição de Jesus, dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança da vida. Agora nós podemos ter esperança. O homem que não tinha esperança imagina antes de Cristo, não teve nenhum tipo de esperança, de confiança, mas nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus. E todos os que abraçavam a fé e que abraçam a fé ainda hoje, e muitos, graças a Deus, tem muita gente se convertendo, muita gente vindo para a igreja. Então todos que abraçam a fé vivem unidos, porque abraçar a fé exige de nós união, exige de nós que nós também possamos colocar as coisas em comum. É o que nos diz também a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando nós abraçamos a fé, assumimos para nós as exigências do Evangelho.